Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. Então vamos dar início à nossa tiragem. Opa, já caiu a primeira carta. Primeira e segunda. 9 de espadas e 10 de ouros ou 10 de pentáculos. As de copas. Seis de paus. Nove de pentáculos ou 9 de ouros. Três de pentáculos ou 3 de ouros. Quatro de copas. As de espadas. Cinco de copas. Dez de paus. Cinco de pentáculos ou 5 de ouros. O diabo. Quatro de paus. Alta sacerdotisa. Seis de pentáculos ou 6 de ouros. Quatro de espadas. Pajem de paus. Três de espadas. Quatro de pentáculos ou 4 de ouros. As de paus. E a força. E muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio. E realmente existe alguém
que se encontra muito preocupado ou muito preocupada em relação a você. Exatamente isso. Porque essa pessoa, ela sente que você realmente mudou totalmente o seu rumo. Mas que rumo é esse, Fábio? O que você está dizendo? Exato, você mudou o seu rumo em termos dessa pessoa. No começo, você até se mostrava que de repente você gostaria de se reconciliar com essa pessoa num certo momento, mas depois você começou a perceber e juntar algumas peças que você começou a ver que essa pessoa estava tendo uma atitude de quê? De expelir você. E você começou a perceber que algo não estava correto. É como se você começasse a perceber que a conexão que você queria com aquela pessoa era uma conexão que aquela pessoa já não cabia mais a você. Você começou a entender que aquela pessoa começou a querer fazer algo de uma forma que antes você pensava que era muito válido estar com essa pessoa, por você achar que tinha uma conexão de muito tempo e aquilo fosse superar a situação, e não superou. O tempo passou, os anos se passaram e essa pessoa foi tendo a percepção. Exatamente. Essa pessoa começou a ter a percepção que você, sim, é uma pessoa que tem um valor familiar muito grande, um valor muito grande de sentimento e um valor muito grande como um valor de uma pessoa que não somente do sentimento, valores de família, mas de uma pessoa que trabalha muito forte para ter o que quer, porque essa pessoa antes até duvidava da sua capacidade de superação de várias coisas, da sua capacidade de você ir à frente e conseguir as coisas, a sua capacidade de construir um alicerce, a sua capacidade de construir e ser uma pessoa líder de família ou até mesmo uma pessoa que possa prover o lar de uma forma ideal. Essa pessoa duvidou da sua pessoa. E hoje, nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, essa pessoa sente muitas preocupações aqui, que foi a primeira carta que apareceu sobre uma questão mental, uma questão de que essa pessoa está muito ativa sobre você, está muito ativa ou ativo sobre você. Essa pessoa pensa muito sobre tudo o que ocorreu. Essa pessoa está avaliando tudo, tintim por tintim, todas as posições, e viu que tipo, ela errou, ele errou, mas agora essa pessoa está tendo vamos dizer assim, está voltando os pensamentos para si, e essa pessoa está começando a perceber e dizer: aonde eu errei? Qual foi o ponto que eu não deveria ter feito que causou toda essa catástrofe? Essa pessoa começa a pensar dessa forma. Essa pessoa começou a perceber com essa autoavaliação que você era uma pessoa de alto valor no 10 de pentáculos, um alto valor de família, num alto valor como pessoa, como construção de quê? De um legado. Essa pessoa percebeu que você é uma pessoa que sim, você é capaz de construir um legado. E essa pessoa começou a perceber que você é capaz de construir um legado. E esse legado é um legado de o quê? De um alicerce familiar. Eu não estou falando somente de questões monetárias, como diz aqui
o 10 de pentáculos ou 10 de ouros, mas o 10 de ouros também fala de um legado o quê? De um legado aqui, nesse plano material, não somente financeiro, mas também de uma consciência em termos de como você ter um alicerce emocional dentro de uma questão de uma família, como você tocar uma família, como você estruturar a sua família, como você equilibrar as emoções dentro da sua família. Exatamente isso. E quando essa ficha começou a cair dessa pessoa, essa pessoa começou ao quê? A recordar de momentos que faziam com que as emoções dessa pessoa começassem a voltar a transbordar por você. Bem aqui, no Ás de Copas. Por que, Fábio, você está falando isso? Que essa pessoa agora começou a transbordar alguns sentimentos voltados a mim. Pela seguinte situação. As pessoas estão observando você. E como você sabe isso, Fábio, que as pessoas estão me observando, perdão, no 6 de paus. Bem aqui, tá vendo o grupo de pessoas? O grupo de pessoas está observando você, está levando o quê? Está levando a mensagem a essa pessoa, fazendo que com os sentimentos dessa pessoa voltem a transbordar por você, lembrando que essa pessoa começou a perceber que você se transformou numa pessoa que existe o quê? Um legado familiar, bem aqui no 10 de pentáculos ou 10 de ouros. Essa pessoa começou a perceber que você é uma pessoa que está construindo um legado sem ele ao lado ou sem ela ao lado. Essa pessoa começou a perceber que você está tendo um alicerce e que você está indo à frente, que você está prosperando, que você está indo apesar do caos que essa pessoa te colocou. Você saiu do caos. Você se libertou das amarras. Você aprendeu de uma forma bem dura, sozinho, que muitas vezes essa pessoa até duvidou, pensou que você poderia ter ajuda de outras pessoas fossem e te orientassem, mas você não teve orientação de ninguém. Você foi pela sua própria capacidade. E essas pessoas estão vendo aqui você, tá vendo? Aqui é você. 6 de paus, uma carta dos vencedores, uma carta daqueles que buscam a vitória por si só. E as pessoas estão observando e as pessoas estão te ovacionando. Por quê? Porque você começou o quê? Uma nova jornada. Você iniciou uma nova jornada e essa nova jornada fez com que, olha aqui, no 9 de pentáculos, olha aqui você cercado de pessoas, tá vendo? Aqui, 6 de paus, 3 de pentáculos e 9 de pentáculos. Aqui é você representado pelo 9 de pentáculos, uma carta de ouro e uma carta do elemento terra. Uma carta do elemento terra que fez com que você se mostrasse uma vencedora ou um vencedor, e muitas pessoas aqui, no 6 de paus, dizendo o quão valiosa ou quão valioso é você. Aqui mostra algo que foi iniciado e não foi terminado no 3 de pentáculos ou 3 de ouros. Algo que foi iniciado e não foi terminado dentro de uma questão estrutural. Mas hoje, a sua vontade é de não aceitar menos do que 99. 4 de copas. Aqui mostra que você não aceita. Você olha quantos copos de ouro você já tem. Vem outro copo de ouro para você. Sabe o que significa isso? Significa que você já não aceita mais aquilo que te machuca, aquilo que te fere e aquilo que, se voltar um dia para você, que é o que está mostrando aqui que vai voltar,
a situação já não vai ser a mesma na sua cabeça, porque hoje você entende que você tem uma clareza mental hoje. Hoje você tem uma clareza tão grande que você analisa aquilo que passou e você pensa, nossa, como fui tão ingênua, como fui tão ingênuo. Eu vi várias vezes a situação me dando sinal e em nenhum momento eu tomei uma atitude. Mas não se preocupe com isso, minha amiga, meu amigo, não se preocupe com isso, porque as energias da espiritualidade, ela age com você no momento que tem que agir, porque você precisa aprender nesse momento, nessa situação que você se encontra aqui agora, nesse plano material, que tudo há o seu momento. E a espiritualidade mostra você para que você também possa utilizar o seu livre arbítrio, perdão, para que você possa entender e ter a claridade que você está tendo hoje no Ás de Espadas, a claridade da sua mente, lembrando que espadas é o que? O elemento mente. É o elemento ar, perdão. E o ar é a mente. E hoje você tem a clareza sobre as questões que fizeram você, entendeu? Passar por todo esse caos. Exatamente, por todo esse caos. E você tem a clareza, inclusive essa pessoa tem um arrependimento de um dia ter julgado você não ter mais valores familiares. Bem aqui, olha. Está logo aqui, ó, ligado com 10 de pentáculos. Que essa pessoa tem um arrependimento de que aquilo que essa pessoa disse um dia para você no passado, essa pessoa chegou e falou: você não tem os valores que eu procuro. Vou achar outro, vou achar outra, vou substituí-la, vou substituí-lo. E hoje essa pessoa se arrepende das palavras em que disse a você no passado. Essa pessoa vê o quão cruel foi com você no passado. E essa pessoa hoje carrega o peso dessa situação. Essa pessoa se sente mal no 5 de pentáculos de todo o mal que te fez com o diabo. Então, hoje, essa pessoa, ela consegue entender que essa pessoa aprontou com você de uma forma muito pesada. O caos foi implantado na época a você por essa pessoa. Essa pessoa literalmente fez você comer o pão que o diabo amassou bem aqui, olha. E hoje essa pessoa se arrepende, tá? Se sente entristecida ou entristecido por toda essa situação que essa pessoa carrega, que é essa pessoa se sente impotente. Essa que é a grande verdade. Que essa pessoa fez um mal muito grande a você. Essa pessoa, hoje, ela consegue entender que essa pessoa podia ter saído da relação de uma forma mais limpa, de uma forma mais tranquila ou tranquilo. Essa pessoa poderia chegar para você e falar: olha, não dá mais. Eu estou tocando minha vida, aqui está o que você tem para você e o que tem para mim. Mas essa pessoa pegou pesado. Essa pessoa montou um teatro infernal contra você. Essa pessoa fez uma situação tão pesada contigo, porque essa pessoa chegou ao ponto de pensar: eu peguei tão pesado com ele ou com ela, que eu acredito que essa pessoa vai também querer pesar, ela vai querer, ou ele vai querer pegar pesado comigo de volta. Essa pessoa também pensou nisso. Mas você mostrou uma situação que a espiritualidade trouxe o refrigério para você. Então você não precisou responder da mesma maneira. Você mostrou, você deu uma lição a toda a plateia dessa pessoa. Mesmo que você não estava querendo dar essa lição, não era o intuito de você dar a lição, mas as pessoas veem
a sua dignidade e a sua decência. E fez com que você, no 4 de paus, que é uma carta de fogo, lembrando que a carta de fogo é uma carta da criatividade mental, uma carta voltada energeticamente para os seus pensamentos, daquilo que você raciocinou, daquilo que você mecanizou, daquilo que você pensou tintim por tintim, perdão, a cada vírgula, a cada ponto que você falou. Eu não preciso pagar com essa pessoa da mesma moeda. Porque se eu pagar da mesma moeda, eu estou sendo igual ou pior do que essa pessoa, ou ainda mais desequilibrada, desequilibrado, ou ainda mais, vamos dizer assim, agressivo ou agressiva, e você não é essa pessoa. Você é uma pessoa delicada, você é um cara delicado, no bom sentido da palavra, que eu acredito que não exista mau sentido, mas você foi uma pessoa extremamente, vamos dizer assim, cortês, mesmo sendo que essa pessoa gritou com você, te tratou mal, falou situações obscenas, falou situações de baixo calão com você. E você foi uma pessoa que sim, o que você fez? Você se calou. Você simplesmente se calou e você seguiu em frente. Você viu a situação e você falou, não, eu vou me calar, vou seguir em frente, e que a situação vai ter um refrigério. E realmente teve um refrigério. Teve um refrigério e essa pessoa começou a ver você de uma forma totalmente diferente. Essa pessoa começou a ver, ela ou ele não é igual a mim. Ela ou ele não é uma pessoa desequilibrada, não é uma pessoa que saiu gritando como eu saí gritando, não é uma pessoa que fez alguma baixaria, não é. Essa pessoa vê você no 6 de pentáculos como uma pessoa de autoridade. Exatamente, de autoridade. Quando eu falo de autoridade, não é de autoridade você sendo alguma coisa de patente, não é isso, mas é uma autoridade como pessoa, é uma autoridade como personalidade, é uma autoridade emocional. Você começou a ter uma autoridade sobre essa pessoa e outras pela sua calma diante da sua situação, perante a análise que você fez de toda a situação, por causa da situação que fez com que machucasse você. E você, o que você fez? Você se isolou. Você se isolou, você ficou longe. Você tentou ficar longe do tumulto da situação para poder curar o seu coração. Você ficou longe e isolada, ou ficou longe e isolado. Exatamente. Você ficou longe e isolado. E você, quando você ficou longe e isolada ou isolado, você começou a olhar para dentro de si. Você começou a checar todos os parâmetros com tranquilidade e benevolência sobre essa pessoa. Você começou a entender que essa pessoa estava mais perdida do que cego em tiroteio. E que alguém precisava ser a pessoa de equilíbrio nessa situação. E você foi a pessoa em equilíbrio. Foi você que começou a perceber o caos que essa pessoa causou. Foi você que começou a entender que essa pessoa não estava bem e alguém precisava equilibrar a situação. E a pessoa foi o quê? Foi você. E nisso foi dado uma energia de fogo para você. Exatamente, um presente energético que fez com que você entendesse e segurasse
toda a energia do seu instinto que você gostaria de estourar, de fazer e acontecer. Você foi uma pessoa exemplar na força que é um arcano maior e fez com que esse arcano maior viesse ao seu socorro para que mostrasse a você que não adianta você deixar a fera te domar. É você que doma a fera e não a fera que te doma. Bem aqui. Você domando o quê? Domando o leão. E esse leão aqui fez com que você entendesse que os outros podem deixar soltar as feras, mas você vai se tornar intacta ou intacto dentro da sua serenidade. E nisso, a pessoa e as pessoas começaram a perceber que você não foi a causa do caos. Ok, pessoal? Gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Gratidão, lembrando mais uma vez sobre a questão do livre-arbítrio, que é o quê? Que é uma ferramenta energética e espiritual para que você tome, sim, o que for mais conveniente para você. Ok, pessoal? Agradeço mais uma vez, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.